Olá, meu nome é Luiz Pereira e é mais uma vez com prazer que eu vim aqui para trazer algumas informações e fazer algumas reflexões sobre mais uma aula do curso de Médiuns. A aula de hoje é a aula de número 9, que tem por tema o fenômeno mediúnico da lucidez. Eu preparei aqui um conjunto de slides que eu vou utilizar para servir como referência para coisas que quero comentar nessa aula. Bem, aqui então está o primeiro slide, onde eu coloco o tema dessa aula. Então, nessa aula a gente vai trazer o conceito e vamos refletir sobre os fenômenos mediúnicos da lucidez, detalhando o fenômeno da vidência, juntamente com a clarividência, da audiência, juntamente com a clareaudiência, da intuição, da inspiração, colocando aí, né, a diferença, né, da telepatia nesse contexto de intuição e inspiração. Vamos começar, então, trazendo o conceito de lucidez. Se nós formos procurar no dicionário, uma das muitas conceituações que vamos verificar sobre o termo lucidez é o que está colocado nesse slide. O fato que a lucidez denota a percepção, a capacidade de percepção que cada um de nós tem no mundo que nos cerca. Então, cada um de nós, somos espíritos em evolução, temos uma capacidade diferente de perceber o universo que nos cerca. Isso tem tudo a ver com as experiências, com o conhecimento, com as vivências que nós, espíritos, tivemos, tanto nessa encarnação como em outras encarnações passadas. Então, essa percepção, essa lucidez do universo que nos cerca, tem origem nos nossos 5 sentidos: a visão, olfato, paladar, audição e tato. Só que essa percepção temos a partir desses instrumentos que nós desenvolvemos nesses corpos físicos que nós plasmamos, é uma visão limitada. Porque se não vejamos o que vemos, não é, com verdade, a realidade que nos cerca. Porque o que vemos é a luz refletida pelo universo que nos cerca. E essa luz refletida que nós conseguimos captar é simplesmente um pequeno pedaço daquilo que é refletido. Então, nós só conseguimos ver as frequências de luz compreendidas do vermelho ao violeta. Infravermelho, ou seja, frequências abaixo do vermelho, nós não conseguimos perceber. Frequências acima do violeta, ou seja, ultravioleta, nós também não conseguimos perceber. Nós conseguimos perceber, notar só um pequeno espectro do range, da faixa de luz eletromagnética que é refletida em nossa direção. Além dessa limitação de capacidade de percepção do que vemos, ainda tem o problema da interpretação do que vemos. Que, como eu falei, cada um de nós interpreta de uma forma diferente o que recebemos, não é exatamente igual.
Se nós pensarmos na cor azul, a priori, o azul, a cor azul, as cores, em geral, não existem. O que existe é frequência de luz. A frequência da luz azul, refletida por um objeto qualquer, quando alcança os nossos aparelhos de captação de luz, produz um sinal elétrico que caminha pelos nossos nervos ópticos e, no interior do nosso cérebro, esses impulsos elétricos são traduzidos como cor azul. Mas será que se alguém visse a cor azul que eu percebo quando vejo a frequência da luz azul, seria azul também? Será que não poderia ser vermelho? Poderia, porque é um fenômeno interno. Eu aprendi que toda vez que a frequência da luz azul fosse emitida e alcançasse os meus olhos, eu interpretaria internamente como azul. Mas pode ser que alguém ao meu lado, recebendo esse mesmo feixe, essa mesma radiação azul, interprete como vermelho se visse o azul que eu vejo. Porque o fenômeno da visão é um fenômeno interno. E isso se estende para todos os outros sentidos. A percepção do mundo que nos cerca é algo interno, particular a cada um de nós. Então, nós não vemos tudo que existe à nossa volta, como também não ouvimos tudo que está à nossa volta, não sentimos, através do paladar, do tato, do olfato, tudo que nos cerca. Porque os nossos instrumentos que nós desenvolvemos no corpo, que nós plasmamos para nos manifestar no plano material, são limitados. E além dessa limitação de frequência, nós temos ainda a questão da interpretação que cada um de nós dá àquilo que foi captado. Bem, isso é um alerta para nós, porque estendendo o raciocínio, nós não somos o dono da verdade. Porque a interpretação que damos para o universo que nos cerca é algo particular, é algo interno. E por isso, então, eu preciso respeitar a visão do mundo, o jeito que o outro enxerga o universo que nos cerca. Quando eu não respeito isso, eu sou, então, intolerante. Porque eu não respeito o universo do outro, o tempo do outro. Então, eu preciso me trabalhar, respeitar o meu próximo. Bem, agora, essa percepção do mundo que nos cerca, se nós nos prendermos só aos instrumentos físicos que nós temos presos ao nosso corpo físico, é limitada. Limitada na captação e limitada na interpretação que damos. Nós, então, podemos ampliar a nossa percepção do mundo que nos cerca através de capacidades extrasensoriais que todos nós temos e que podemos desenvolver para evoluir, caminhar melhor no sentido da nossa santificação, da nossa iluminação, da purificação do nosso espírito, para que possamos, assim, com o tempo, alcançar o reino dos céus. A sintonia plena com o Criador, com o Pai, com o Divino. Então, nessa caminhada evolutiva
que nós fazemos, nós temos desenvolvido, ao longo das nossas diversas encarnações, diferentes corpos que nos permite manifestar a matéria. E nós também desenvolvemos ferramentas que facilita essa caminhada, porque nos acrescenta capacidades. Essas ferramentas, essas capacidades novas, não estão vinculadas ao nosso corpo físico, e sim ao nosso perispírito. São os nossos sentidos extrasensoriais. A intuição é um sentido extrasensorial, porque a intuição, a capacidade de antever situações, fatos, é algo que não está vinculado aos nossos instrumentos normais de percepção do universo que nos cerca. De uma forma mais clara, esse conceito de lucidez que Edgar Armand nos traz no livro Mediunidade é mais justo do que o primeiro que eu coloquei, porque o primeiro tem uma visão mais material, uma visão que não abarca toda a capacidade de percepção que nós podemos ter, porque nós não estamos limitados aos nossos instrumentos físicos de percepção do universo que nos cerca. Nós temos, então, ferramentas agregadas ao nosso perispírito, que é o molde, a forma que nós, espíritos, consciências em evolução, utilizamos para plasmar os nossos corpos de manifestação. Esse conceito, então, do Edgar Armand é mais completo, porque nos diz que a faculdade mediante a qual os médiuns podem ver, ouvir e conhecer, além dos sentidos comuns e dos limites vibratórios da luz e do som naturais ao mundo físico. Esse conceito de lucidez abarca melhor a nossa percepção, nossa capacidade de notar, de perceber o universo que nos cerca. Porque deixa claro que essas capacidades vinculadas ao nosso perispírito permite compreender o universo que nos cerca, além dos limites dos nossos órgãos sensoriais e além do nosso senso comum. Bem, indo mais a fundo agora, instrumentos que eu tenho vinculados ao meu perispírito e não ao meu corpo físico, e me permite notar, perceber de uma forma mais ampla o universo que me cerca. Vidência é, então, a primeira ferramenta que eu tenho para isso. Nós temos a clarividência. E quando nós buscamos os conceitos normalmente colocados em livros, na internet, que facilmente conseguimos achar, faz conceitos muito parecidos, porque nos diz que a capacidade de ver aquilo que normalmente não vemos, sem os nossos sentidos normais. Mas existe uma diferença, sim, entre vidência e clarividência. No popular, uma pessoa vidente é uma pessoa que vê
o futuro, vê situações, coisas do presente, como também do passado. E esse conceito se confunde com clarividente, com a clarividência. Bem, na visão mais ortodoxa da nossa doutrina, o conceito de vidência é um fenômeno mediúnico que permite o médium vislumbrar, tanto no plano espiritual como no plano físico, a visão, o vislumbre de fatos, de situações, de seres, de espíritos desencarnados, que normalmente não veríamos, usando os nossos instrumentos normais de visão. Já a clarividência seria um fenômeno anímico, então não teria origem mediúnica, ou seja, não teria interferência do plano espiritual, não teria participação de espíritos desencarnados, que permitiria ou que permite ao médium o vislumbre também de informações de maneira independente e sem o uso dos instrumentos de visão do plano físico. Então, num primeiro momento, a diferença entre vidência e clarividência é que vidência seria um fenômeno mediúnico, ou seja, com o apoio de espíritos desencarnados, e a clarividência seria um fenômeno anímico, onde o médium, através da expansão da sua consciência, teria acesso a visões que, de outra forma, ele não teria como ver. Como Kardec colocou, a nossa doutrina é dinâmica. A nossa doutrina, ela não é dogmática, ela não é fixada, balizada por livros sagrados. Ou seja, a nossa doutrina, ela evolui com o tempo. E hoje, até por congruência com outras visões, médiuns de outras religiões, e até por experiências recentes, nós temos uma visão que vidência é um fenômeno mediúnico, sim, mas que também pode ser anímico. Que a clarividência é um fenômeno anímico, mas que também pode ser um fenômeno mediúnico. Em resumo, tanto vidência como clarividência podem ser fenômenos anímicos e ou mediúnicos. Tanto é verdade que nós temos vários médiuns, tanto da nossa doutrina como de outros caminhos de evolução, que conseguem ver, ou seja, conseguem exercer a capacidade de perceber através de olhos não físicos, vinculados ao perispírito, situações, seres, espíritos desencarnados,
sem o uso de espíritos amigos ou mentores. E isso acontece também na clarividência, sendo que a diferença, então, da vidência da clarividência é que a vidência seria um fenômeno anímico e ou mediúnico, aonde o médium teria acesso a percepções, a visões do presente no local onde ele se encontra ou em locais remotos. Seria aí a dupla vista, aonde ele poderia, desdobrado, ver coisas que fisicamente ele não poderia ver porque não está lá. E nesse estado de vigília ou de repouso, ele poderia descrever para os presentes ao seu corpo físico o que ele está vendo remotamente, no local distante, ou então, se ele estiver em repouso, quando ele acorda, ele descreve a sua experiência de visão remota. Já a clarividência já seria um fenômeno que poderia ser também mediúnico e não só anímico, aonde o médium, expandindo a sua consciência, tem acesso a informações do passado, através da consulta a registros acásicos, ou do futuro possível, através da observação de fatos presentes, que normalmente, de situações presentes, que normalmente um espírito não conseguiria notar, ver com os olhos físicos. Então, tanto a vidência como a clarividência são capacidades que um espírito encarnado pode fazer uso para perceber de uma forma ampliada o universo que lhe cerca. Ele pode fazer isso de forma anímica, principalmente na clara evidência, mas ele pode fazer isso também de forma mediúnica, com apoio da boa espiritualidade, da espiritualidade amiga, principalmente na vidência. Nesse slide, então, está descrito o processo aonde a vidência é mediúnica, ou seja, a vidência ocorre com o apoio dos espíritos desencarnados. O mecanismo se baseia na prática, na ajuda que os espíritos desencarnados prestam, bloqueando a visão física, de forma que a visão do perispírito, que enxerga o plano espiritual, possa ser enviada para a nossa mente física vislumbrar o que os olhos físicos não conseguem ver. Nesse slide, fica mais claro o apoio mediúnico dos espíritos amigos nesse processo de evidência mediúnica. Todos nós temos essa capacidade
de evidência e de clarividência? Sim, a priori, sim. O que nós precisamos é desenvolver. Alguns têm menos capacidade, outros têm mais capacidades. Alguns têm uma facilidade maior de fazer essa prática, até sem ajuda de espíritos desencarnados, num processo totalmente anímico, mas a maioria de nós precisa, sim, do apoio de espírito desencarnado. A clarividência, a princípio, não precisa de apoio de espíritos desencarnados. Mas se um mentor, um espírito amigo, ajudar no processo da clarividência, a capacidade, a facilidade, a capacidade de antever fatos, profetizando, vendo o futuro, e a capacidade de relembrar o que já aconteceu, são bastante ampliadas. Em resumo, então, nós temos que a vidência pode ser objetiva e ou subjetiva. Objetiva é quando a vidência acontece no plano físico, ou seja, o espírito encarnado, o médium, em vidência, ele vê um espírito desencarnado condensar a sua forma no plano físico. E subjetiva quando se fica presa a nível espiritual, não passa a cortina do perispírito. Essa evidência pode ser feita de olhos abertos ou de olhos fechados, ou seja, pode ser feita em vigília ou em repouso. Essa evidência pode acontecer local, mas pode acontecer no tempo, num relembrar ou num profetizar, num passado ou num futuro. Seria então aí a clarividência. Pode acontecer também no espaço, local ou remoto, através da dupla vista, do desdobramento do espírito. Ainda existem as visões coletivas, onde vários espíritos encarnados veem, né, algo acontecendo de forma objetiva no plano físico, espíritos desencarnados, formas espirituais não materiais, simultaneamente, passando à sua frente. Então, nós temos aí que, em resumo, a clarividência e a vidência podem ter um caráter anímico, tanto em repouso como em estado de vigília. Mas elas também podem ter um caráter mediúnico, com o apoio da espiritualidade amiga, potencializando as habilidades, as capacidades de ver, de perceber, através dos órgãos de visão do perispírito, o universo que nos cerca. Quando a vidência mediúnica acontece, nós podemos ver de uma forma ampliada o universo que nos cerca e assim caminhar melhor, evoluir melhor. A clarividência mediúnica também nos ajuda, então seria um outro instrumento
onde, através do apoio mediúnico, também temos maior capacidade de evoluir. Agora, mesmo que não tenhamos o apoio mediúnico, podemos, aí depende da capacidade de cada um de nós, uns menos, outros mais, exercer a vidência e a clarividência para, da mesma forma, caminharmos melhor. Agora, é lógico que se pudermos contar com o apoio da boa espiritualidade, fica sempre mais fácil. Ah, e como conseguir esse apoio? Nós temos que cuidar da nossa sintonia, pensamentos e sentimentos adequados para que possamos nos sintonizar com bons espíritos que nos permitam ter uma vidência e uma clarividência ampliadas. A psicometria é a capacidade de ver, ou seja, de praticar a vidência ou a clarividência, tocando, manipulando objetos. Então, através de um livro que pertence a um espírito encarnado, poder, por exemplo, ver aonde ele está. Normalmente classificado isso como um fenômeno paranormal, onde através de um objeto, de um espírito encarnado, o médium, vidente e ou claro vidente consegue obter informações que de outra forma seria impossível. Mas eu posso também viajar no tempo, e não só no espaço, através de um objeto qualquer. O livro, o romance Os Últimos Dias de Pompeia foi feito através do uso de psicometria. É bom que saibamos também que psicometria não teve origem na doutrina espírita. Psicometria é uma técnica utilizada por psicólogos, parapsicólogos e psiquiatras para quantificar, qualificar processos psíquicos. A clarividência e a clareaudiência também não têm origem na nossa doutrina. Antes de Kardec, essas palavras, esses termos já eram utilizados. A vidência e a audiência não, tiveram origem na nossa doutrina, mas a clareaudiência e a clarividência são conceitos anteriores à nossa doutrina, a Kardec. O fenômeno mediúnico da audiência é muito parecido com o da visão, né? O do processo da, de ver além do que os nossos instrumentos físicos permitem. Então, a vidência e a audiência são processos muito parecidos. A vidência é ver, a audiência é ouvir. A clareaudiência é ouvir através do tempo. A audiência é ouvir localmente ou remotamente no espaço. Mas o processo é muito parecido. Pode ser anímico, normalmente a clareaudiência, pode ser mediúnico, normalmente a audiência, mas pode ser as duas coisas. A audiência, um processo normalmente mediúnico, também pode ser anímico,
E a clara audiência, um processo normalmente anímico, também pode ser mediúnico. Quando eu digo processo anímico, significa que tem origem no espírito encarnado, independente de espíritos desencarnados. Processo mediúnico é sempre com o apoio de espíritos desencarnados. O mecanismo do processo da audiência mediúnica é similar ao da vidência, né? O mentor, um espírito amigo, atua sobre o espírito encarnado, bloqueando a percepção de sons do mundo físico e canalizando sons do plano espiritual para os setores que decodificam, interpretam os sons em nossa mente. Então, no processo mediúnico, a audiência é muito parecido com a vidência. A audiência pode ser anímica? Também pode, onde sem presença de mentores, de espíritos amigos, o espírito encarnado consegue perceber sons, ouvir vozes que nenhum outro espírito encarnado está ouvindo. Pode ser um processo provocado ou casual. A audição pode ser objetiva e subjetiva ou direta, muito parecido com a evidência. Depende só se ela ocorre só no plano espiritual, se ela ocorre no plano físico e se ela é perceptível ou não para os espíritos encarnados em volta do espírito encarnado que está praticando a audiência. A pneumatofonia é o processo, né, onde o espírito encarnado tem a capacidade de ouvir o espírito desencarnado como se encarnado fosse. Na pneumatofonia, o espírito desencarnado produz sons que os espíritos que estão desencarnados também vão escutar. Até vocalizações. Através do uso de ectoplasma, isso é possível. Quando nós intuímos algo ou somos inspirados através por telepatia, estamos em processo de vidência e ou audiência? Não necessariamente, porque a intuição não significa que estamos vendo alguma coisa ou ouvindo alguma coisa. A intuição e a inspiração são fenômenos mais voltados ao pensamento e ao sentimento. Então, na verdade, intuição e inspiração são outras ferramentas, outras capacidades que nós temos vinculadas ao nosso perispírito para perceber o universo que nos cerca. Ou seja, além da audiência, além da vidência, nós temos agora também a intuição e a inspiração para caminharmos melhor, e percebendo assim, de uma forma mais ampliada, o universo que nos cerca. Então, a intuição e a inspiração são mais duas ferramentas que nós temos. De acordo com a nossa doutrina, a intuição é uma capacidade anímica e a inspiração é uma capacidade mediúnica. Ou seja,
Na intuição, o espírito encarnado faz uso de suas experiências, vivências, percepções das suas diversas existências, e a inspiração, o espírito encarnado tem um apoio de espíritos desencarnados para realizar alguma ação, alguma tarefa. Na prática, hoje, muitos espíritas concordam que a intuição também pode ser um fenômeno mediúnico, e não só anímico. Ou seja, nada impede que um espírito amigo nos alerte de alguma forma que nós percebamos como uma intuição. A inspiração, muitos espíritas hoje veem também que também pode ser um processo anímico. Ou seja, eu posso ter uma inspiração cuja origem não é por interferência ou influência de algum espírito desencarnado. Eu posso me sentir inspirado por um filme, um livro que eu tenha visto. Em resumo, da mesma forma que a vidência, a clarividência, a audiência e a clareaudiência podem ter origem anímica e ou mediúnica, a intuição e inspiração também podem ter origem anímica e mediúnica. O comum é a intuição ter origem anímica e a inspiração ter origem mediúnica. Mas na inspiração eu posso ter um processo anímico envolvido e na intuição eu posso também ter um processo mediúnico envolvido. O pressentimento, a precognição, a retrognição são processos intuitivos. Então, o pressentir tem a ver com intuir. A precognição, ou seja, perceber algo no futuro, tem a ver com a intuição. Normalmente, processos anímicos, mas que podem ter a participação de espíritos encarnados e, assim, também ser um processo mediúnico. Então, de acordo com a nossa doutrina, a intuição resulta da faculdade anímica. E a inspiração, um fenômeno mediúnico. De novo, né, a nossa doutrina não é dogmática. Então, adaptando, adequando a nossa doutrina ao conhecimento atual, que se algo é verdade, não é verdade só para nossa doutrina, é verdade para todos os espíritos encarnados e desencarnados, né? Nós podemos ter na inspiração um processo anímico e na intuição um processo mediúnico. O mais comum é na intuição o processo ser anímico. O mais comum é na inspiração o processo ser mediúnico. Mas eu posso ter um ou outro processo envolvido, tanto na capacidade intuitiva como na capacidade inspirada. Que é o que acontece na prática. É o que a gente percebe de fato na prática.
Pensamento, então, e aí o exercício da mediunidade tem tudo a ver com os processos intuitivos e inspirados. E tanto a intuição como a inspiração nos permite caminhar melhor, evoluir melhor. Então, a mediunidade intuitiva se restringe quase sempre a questões atuais do dia a dia do médium. A inspiração já é algo mais genérico, mais amplo. Tem mais a ver, né, com os objetivos do espírito encarnado. Temos que tomar cuidado, porque muita coisa que nós podemos achar que é uma intuição, uma inspiração, pode ser uma evidência também, ou uma audiência, uma clara audiência, uma clara evidência, pode ser ilusões, processos ilusórios. Não confundamos também com instinto. Instinto são reminiscências, lembranças das nossas outras vivências, existências, que tem a ver com a sobrevivência do corpo físico, da máquina biológica de manifestação. Então, não podemos confundir instinto com intuição. Nós comemos, nós temos fome, não é por causa da intuição, é por causa do instinto de se preservar, preservar a máquina. Mistificação. Nós temos que tomar cuidado com aqueles que, por vaidade, por orgulho, dizem que vê sem ver, que ouvem sem ouvir. Existe mistificação? Sim, e muito. Mas existe alucinações. A diferença é que na alucinação a pessoa tem uma ilusão que pode causar uma mistificação num outro espírito. Então nós temos que tomar muito cuidado com os processos de evidência, audiência, intuição e inspiração, para não confundirmos com alucinações, com ilusões, com ações provenientes do nosso instinto de manutenção e não cairmos em mistificações. A intuição, inspiração, inteligência tem a ver com a inteligência, ou seja, a nossa inteligência, a nossa capacidade cognitiva é influenciada pela intuição e inspiração? Sim, e muito. Por isso que devemos trabalhar de maneira forte a desenvolvermos a nossa capacidade intuitiva e de inspiração, para que possamos sermos mais inteligentes. Isso não significa que uma pessoa inteligente é uma pessoa muito intuitiva, ou que uma pessoa que recebe muitas inspirações, como a recíproca não é verdadeira, né? Também não é verdadeira. Uma pessoa muito intuitiva não significa que ela é inteligente. Mas se pudermos unir a inspiração, a intuição e a inteligência num combo, fica tudo muito mais fácil, né? A inteligência é a capacidade que nós temos de correlacionar, de interpretar informações, de adquirir conhecimento. E a intuição e a inspiração
nos ajudam, facilitando a nossa capacidade de escolha, de julgamentos e a nossa motivação para realizarmos, para nos empoderarmos mais. Falando um pouco agora de sono e sonho, a ciência hoje divide o sono em 4 fases, bem distintas, e nós precisamos, para ter uma boa noite de sono, passar. Nós precisamos atingir o sono REM. E é neste sono REM aonde ficamos acessíveis para recebermos inspirações, como também intuições, quando a intuição for um processo mediúnico e não anímico. Então, é fundamental que nós procuremos dormir no mínimo 6 horas, que, de acordo com a ciência, é o tempo necessário para passarmos pelas 4 fases do ato de dormir. Bem, o sonho tem a ver com o sono. A gente precisa atingir o REM. A gente sonha quando está no processo, quando a gente atinge o REM. E o que é o sonho? É a experiência do espírito encarnado no plano astral. Ele pode ser um sonho que se processa no subconsciente, onde simplesmente o espírito encarnado fantasia, ou seja, cria uma realidade alternativa de coisas realizadas ou não realizadas durante a vigília, ou pode ser um sonho real, onde o espírito encarnado tem contato com espíritos desencarnados e até espíritos encarnados também, que também estão no astral. Mas para que o espírito encarnado possa participar de um sonho real ou de um sonho do subconsciente, é importante que ele esteja em REM, atinja o REM, só assim é possível. E é importante sonhar porque é uma forma de do espírito, dessa consciência em evolução, nós podermos praticarmos, experimentarmos soluções, seja através de fantasias no subconsciente, onde podemos experimentar decisões, caminhos, seja em sonhos reais, onde através de interação com outros espíritos podemos também descobrir informações que vão ser úteis em nossa vigília. E é isso, né? Aqui está a referência bibliográfica que pode ser utilizada para obter mais informações sobre aquilo que coloquei nessa aula. Espero que o que foi aqui colocado possa, de alguma forma, ajudá-los de verdade nessa caminhada evolutiva, no entendimento da doutrina, no entendimento e na prática dos conceitos que foram aqui colocados. E a paz e o amor de Jesus estejam sempre com todos. Que assim seja.